Foi traído, esquecer, que eu digo que não é esquecer, mas já eu explico isso. Superar, né? Passar pelo... Por que é tão difícil para quem foi traído? Mas se ele trair, ele acredita fielmente que é possível ele mudar. Então, assim, no final das contas, o homem ou a mulher que tem essa dificuldade muito grande de perdoar é porque ele tem um ego alto. Ele acha que ele é inquebrável, que ele jamais erraria desse jeito. Exato. Tipo assim, eu jamais erraria assim, mas provavelmente já traiu a mulher de outras formas, mesmo que não tenha sido corporalmente, né? Então, assim, eu só vejo que só consegue perdoar uma traição o homem que tem muita humildade. De reconhecer que ele também não é perfeito. E que ele também poderia ter feito isso. E que ele também poderia ter feito isso. Até. As pessoas falam, mas é porque uma pessoa que trai é sem caráter. E se eu te falar que todo mundo aqui tem falha de caráter? É lógico. Todo mundo, não tem essa. Pode ser isso, pode ser outro. Mas eu acho que Mas por isso que eu repito, isso é individual. É uma decisão pessoal. O pior não é a traição. O pior é a deslealdade. Sabe? É tipo, não é... Tudo bem, traiu. É como traiu, que... É o contexto, eu sempre falo. O contexto influencia muito. E ao mesmo tempo, não é só isso. Como a pessoa se comportou nesse momento. Porque todo mundo erra. Agora... A diferença... Eu, se fosse comigo, eu analisaria pelo contexto. Porque... Como que foi feito, até onde foi envolvido, o quanto você me gente, expôs, eu discordo, sabe por quê? Em mim. Eu entendo, mas eu discordo, sabe por quê? Porque a partir do momento que você diz assim, dependendo do contexto, eu vou dar uma nota aqui pro que eu acho dessa traição, né? Foi isso que eu entendi. Dependendo do contexto, eu conseguiria perdoar ou não. Eu conhecendo quem eu sou, beleza, só que aí quando você traz essa lógica, que dependendo do contexto é aceitável ou não é, você está dizendo que uma coisa é errada, porque a traição é errada e ponto. Não importa se foi bonitinho, se foi... porque foi porque eu fiz tal coisa, por isso ele me traiu, por isso ela me traiu. Não, porque senão a gente estaria relativizando uma coisa que é errada. A gente estaria justificando... Você perdoar. Mas deixa Quando você vai perdoar, você vai analisar o contexto pra perdoar. É errado e pronto, acabou. Não, errado, de fato é errado. Poucas pessoas conseguem perdoar por ser errado. É um desvio ali, é uma coisa que você não está esperando, que você não quer que aconteça. Mas quando você vai analisar o contexto. Quando você olha pra traição... Mas por quê? Você não consegue... Por que o contexto daria mais possibilidade de perdoar ou não? Mas não é esse raciocínio que eu tô falando. Eu tô falando, tipo assim, não é nem a questão da traição. É a questão do que mais dói. Para mim, e que eu vejo nos meus amigos, no homem, é a questão da deslealdade. Não é o fato da traição. E como que é essa deslealdade? Eu tô querendo entender. É o que eu tô falando. Vamos supor que o caso da traição carnal seja a dor, tá? Mas é o que ela falou. O áudio, o que foi dito. Por exemplo, se a mulher traiu o cara sexualmente ali e traiu, tá tudo certo. É uma coisa pontual. Ela foi ali, teve uma traiu, relação tá tudo sexual certo. Que é errado. Só que se a mulher traiu o cara, e aí o cara ainda teve que ouvir que ela falando que o cara, tipo, é um otário, ou que ela tá com ele por dinheiro, ou que ele é um frouxo, e não sei o que lá. Ou que ela gostou mais, ou que ela queria não sei o que. E depois ela tem muitos pontos que são levados em consideração. E depois ela ela chegar e dizer pra ele que se arrepende, isso é muito cruel. E fora não só isso, mas, por exemplo, a traição de uma mulher pegar e roubar o dinheiro de um cara, ou destratar alguém que trabalha na casa dessa pessoa. E tudo isso é traição para mim, entendeu? Sim, com certeza. Então, é muito mais uma questão de lealdade do que um fato. Só um sexo. Não tô falando que é certo. Sexo, não tô falando que é certo, tá? E eu sou homem para falar isso. Não, traição entendeu? não é certo. Eu tô falando que não é certo. Eu tô falando da lealdade de um casal. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo o pessoal falar que agora com o Instagram tem uma nova modalidade. Curtir o story de outra mulher, tô namorando. Aí eu vou e começo a curtir o story de outra mulher ou mandar um foguinho. Isso não é traição. Isso é infidelidade. Eu falei, ué, mas deslealdade. Vocês são burros? É deslealdade. Vocês são burros ou gostam de brincar? Não, mas ela não beijou. Ele não beijou a mulher, ele só mandou um foguinho. Porra! Mas é o começo ali, se a mulher responder, abriu... Só não beijou ainda porque não teve oportunidade.
O pessoal tá começando a criar uma nova linha do que é traição, o que não é, pra conseguir por essa capacidade, social, inclusive por essa falta de capacidade de análise das coisas, é que eu prefiro sempre ser preto no branco. É certo, o errado é errado sempre. Então, porque senão as pessoas começam a ver motivo onde não era pra ver. A ver justificativa onde não era pra ver, porque não tem essa capacidade de análise sobre o comportamento do outro, o que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer, porque as pessoas começam a relativizar, mas ele fez porque, poxa, realmente foi assim, né? Porque eu realmente eu errei, porque eu fui chata, ou porque o cara fala, porque porque eu fui muito feminino no meu relacionamento, aí ela me traiu. Tá, isso daí explica, mas isso não justifica, então foda-se. Você não tem que concordar com a traição, né? A traição física, ela é a cereja do bolo de um problema que já vinha acontecendo antes. Então, isso é até uma coisa que eu falo. Quando o homem chega lá querendo restaurar ou entender o porquê que ele foi traído, etc., eu digo, olha, existe uma explicação, que é um caminho que vocês fizeram, um percurso que vocês fizeram de problemas, que foram criando-se uma bola de neve, omissões principalmente, e que a traição foi só a cereja do bolo. Mas isso explica, não justifica. Ou seja, o justificar é você aceitar e achar aquilo, normalizar aquilo. Aí não, entende? Então, assim, traição é errado, não aceite traição. Você vai lidar com a traição num caso de perdoar, se tu for casado, de preferência na igreja. Mas eu acho que o contexto é válido na hora de perdoar mesmo. Né? Tipo assim, eu aceito se for assim. Não, é na hora de perdoar. Então você vai, comigo. Se você for casado, na igreja... Porque se nem for na igreja, meu amigo,